Os anjos anunciam o nascimento. Deus havia prometido a Adão e Eva, muitos anos antes, que ele enviaria um Salvador para pagar pelos pecados do povo. Ele enviaria o Salvador através da nação de Israel. Ano após ano, as pessoas esperaram. Centenas de anos se passaram. Muitos provavelmente pensaram que Deus havia esquecido a sua promessa. Deus, porém, não esquecera. Na hora exata, em seu plano perfeito, Deus enviou o anjo Gabriel à terra com a tão esperada mensagem. Gabriel levou a maravilhosa notícia a uma jovem chamada Maria, que morava na cidade de Nazaré, em Israel. Imaginem a surpresa e o medo dela quando Gabriel apareceu. Deus estava dizendo a Maria, por meio do anjo Gabriel, que ela era muito importante para ele. Embora o anjo não quisesse assustar Maria, ela ficou com muito medo quando viu e quando ele falou. O anjo disse assim: "Não tenha medo, Maria. Você encontrou graça com Deus. Em breve terá um filho e deve dar a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será o filho do Altíssimo Deus." A criança seria o Filho de Deus. Deus é algumas vezes chamado de Trindade. Ele é o Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O anjo Gabriel estava dizendo que Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, vinha à terra num corpo humano. Ele seria Deus e homem ao mesmo tempo. Este filho faria muitas obras importantes. Ele reinaria para sempre. Mas Jesus tinha um trabalho muito mais importante a fazer primeiro. O nome Jesus significa o Senhor salva. Deus estava enviando o seu filho para salvar o seu povo do pecado deles. Maria compreendeu que Jesus era o Salvador prometido. Enquanto Maria pensava nesse milagre, Gabriel deu uma boa notícia a ela. Ele disse que Isabel, sua parenta, também teria um filho, porque para Deus não há impossíveis. Como isso é verdadeiro, não é mesmo? Zacarias e Isabel tinham idade para ser avós. Haviam desejado filhos durante anos, mas nunca conseguiram. Deus então realizou um milagre e Isabel ficou grávida. Como Maria deve ter ficado alegre com essa notícia. Se Deus podia fazer Isabel ter um bebê, ele certamente tinha poder para trazer seu filho ao mundo por meio dela. E faria isso porque prometera. Maria acreditou na mensagem que Deus dera através do anjo Gabriel. Depois de ter ouvido as notícias do anjo, Maria foi passar algum tempo com Isabel, na Judéia. Isabel recebeu Maria com satisfação. Quando ouviu a voz dela, algo maravilhoso aconteceu. A criança que estava na barriga da Isabel pulou de alegria. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio à terra para ser o seu Salvador e o meu. Alguns meses depois, como você e eu sabemos, Maria deu à luz ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu como uma criança humana, mas era Deus. Tinha poder para viver uma vida santa e não pecar. Maria sabia que a criança que ia nascer era o Filho de Deus, o Salvador.
prometido. Ela passou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. José foi uma das primeiras pessoas que Maria procurou. Ela amava José e eles estavam noivos. José, no começo, não compreendeu, mas Deus queria que Maria e José fizessem parte do seu plano. Certa noite, enquanto José dormia, um anjo apareceu para ele em um sonho. O anjo disse a José que não tivesse medo de se casar com Maria. José conhecia a promessa de Deus de enviar um Salvador. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. José sabia que Deus tinha um plano perfeito para a vida dele. Decidiu obedecer a Deus e aceitar Maria como esposa. Deus usou Maria e José para trazer o Salvador prometido ao mundo. José casou-se com Maria e os dois começaram uma vida juntos. Maria e José pensaram que a gravidez de Maria seria o maior desafio que eles teriam que enfrentar. Mas havia mais surpresas reservadas para eles. A Bíblia nos conta que Jesus é o Salvador prometido. Ele nasceu, cresceu e morreu na cruz para pagar pelos pecados do mundo. Mas você só pode obter o perdão dos seus pecados se crer nele e recebê-lo como seu Salvador. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Crer em Jesus significa confiar nele como o único que pode salvar você do seu pecado. Quando você se afasta do pecado e aceita Jesus como seu Salvador, ele promete que você irá viver com ele para sempre no céu. Os pastores compartilham as boas novas. O imperador romano César Augusto havia ordenado um recenseamento para registrar as pessoas em todo o império. Cada pessoa precisava voltar à cidade de onde sua família viera para ser contado e pagar impostos. As famílias de José e Maria eram da cidade de Belém. Eles não tiveram escolha, senão viajar imediatamente para lá. Maria e José deviam estar muito preocupados. Maria ia ter seu primeiro filho e eles foram, então, obrigados a viajar 4 ou 5 dias, atravessando montes rochosos e vales perigosos para chegar a Belém. Tudo parecia estar errado com aquela viagem, mas Deus sabia que tudo isso iria acontecer centenas de anos antes. Deus havia dito que o Salvador nasceria em Belém, justamente no lugar para qual José e Maria se dirigiam. O Salvador era aquele que iria receber o castigo pelos pecados do mundo. Quando chegaram a Belém, no entanto, não estavam sozinhos. Centenas de outras pessoas tinham ido a Belém registrar-se naquela cidade. Maria e José procuraram um lugar para ficar. É possível que tenham ido à casa de parentes, mas não havia lugar. Até a hospedaria onde os viajantes ficavam estava lotada. José deve ter olhado para Maria com muita preocupação. Ele sabia como ela estava cansada e desconfortável. O único lugar que encontraram foi um estábulo. E chegou a hora de Maria ter a criança. Bem ali no estábulo. Eles devem ter sentido medo e alegria ao mesmo tempo. Maria e José foram os primeiros a ver o Salvador recém-nascido. Maria finalmente deu à luz a criança prometida.
e eles a chamaram de Jesus, como o anjo de Deus dissera que chamassem. Maria e José devem ter olhado com alegria e admiração para o menino. Maria enrolou seu filho cuidadosamente em faixas de pano, como faziam as mães judias, e colocou-o na manjedoura, lugar onde os animais comiam. Como é surpreendente que Deus Filho, o Senhor Jesus, deixasse as riquezas do céu para vir à terra. Ele estava disposto a nascer como uma criança humana, apesar de ter criado tudo o que existe. Deus estava mostrando a Maria e a José e a todo mundo o quanto os amava. Maria e José mal podiam tirar os olhos do Senhor Jesus, o Salvador recém-nascido. Enquanto ele dormia na manjedoura, eles devem ter louvado a Deus por ele. Deus queria, porém, que os outros soubessem dessas notícias maravilhosas. Enquanto Maria e José cuidavam da criancinha em Belém, ele enviou sua mensagem para fora da cidade, a um grupo de pastores que cuidavam de seus rebanhos e ovelhas. Quando escureceu, os pastores, cansados do trabalho, olharam para as estrelas do céu, enquanto as ovelhas se acomodavam para dormir. De repente, o céu ficou cheio de luz. Um mensageiro de Deus, um anjo resplandecente, apareceu. Os pastores devem ter posto a mão sobre os olhos para protegê-los do brilho da luz enquanto temiam de medo. Eles nunca tinham visto um anjo antes. O anjo compartilhou as boas novas de que o Senhor Salvador prometido havia nascido. Os pastores ficaram admirados. As notícias eram boas demais para serem verdadeiras. Eles quiseram ver o Salvador recém-nascido. De repente, para celebrar a chegada do Salvador prometido, mais anjos apareceram. De fato, o céu ficou com milhares de anjos, mais do que poderia contar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus merecia louvor e honra por enviar seu Filho à terra. Aquele menino abriria caminho para as pessoas serem perdoadas dos seus pecados e terem paz com Deus. Os pastores ficaram muito alegres ao verem tantos anjos glorificando a Deus e também louvaram a Deus em seus corações. Os anjos logo desapareceram e o céu ficou escuro e silencioso. Mas o coração dos pastores batia de alegria e entusiasmo e foram depressa para Belém para procurar a criança prometida. Quando os pastores encontraram o estábulo, eles viram Maria e José e viram também o bebê Jesus na manjedoura. Lá está ele! Devem ter sussurrado com entusiasmo. Tudo acontecera justamente como Deus havia dito. Os pastores se ajoelharam perto da manjedoura para olhar o menino e adorá-lo. Quase não acreditaram no que seus olhos viam. O Salvador prometido chegara finalmente. Os pastores contaram a Maria e a José tudo o que havia acontecido, como o anjo anunciara as boas novas do nascimento do Salvador e como milhares de anjos haviam louvado a Deus por aquela criança. Quando os pastores deixaram o estábulo, estavam cheios de alegria. A Bíblia diz que eles glorificaram a Deus por tudo o que ouviram e viram. Os pastores saíram
e contaram a todos que encontravam as boas novas sobre Jesus. Agora é a nossa vez. Vamos compartilhar as boas novas do Salvador Jesus com todos.